is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. 34ª edição da Regata Internacional de Gondomar, a mais antiga regata de remo do país, uma vez mais em Melras, obviamente nas águas do Rio Douro. E vamos ter aqui a oportunidade de vos apresentar todas as finais da competição. Finais que começaram com um segmento de juvenis. Aí está a primeira das duas provas, o quadriciclo, juvenis femininos. Então a primeira das regatas disputadas no período da tarde, uma tarde que se revelou com excelentes condições para a prática desportiva, um momento competitivo também muito importante para a esmagadora maioria dos clubes nacionais. Estamos a cerca de 4 semanas da disputa do Campeonato Nacional de Velocidade, que vai ter lugar em Montemor Velho, e assim sendo muita gente, não só portugueses, mas também estrangeiros, a aproveitar esta possibilidade de competir nos 2000 metros da pista de Melras, que já este ano recebeu também o Campeonato Nacional de Fundo. Assim sendo, aqui está a vitória neste escalão juvenil do quadriciclo feminino, ginásio, a bater a equipa mista do Infante com o Clube dos Galitos. No início não estávamos a ganhar, mas depois, com esforço, conseguimos apanhar as outras e depois ao longo da prova tivemos sempre ao lado delas, mas depois no final conseguimos ganhar e foi ótimo porque foi mesmo muito bom e estávamos muito cansadas no final. E a fechar o segmento dedicado aos remadores juvenis, temos o clássico Shell de 8 com timoneiro. A final. Obviamente a grande competição, a prova mais emblemática no que ao remo diz respeito, aquilo que obriga a que os clubes tenham de facto uma equipa muito bem trabalhada, a funcionar muito bem, e aqui já vamos vendo a Juventude Cerveira a colocar-se em bom plano. Vamos vendo também o Clube Fluvial Vila Condensa, é o clube que temos aqui na parte mais baixa da imagem, em competição também o Real Clube Fluvial Portuense, é aquela formação de verde que está um pouco ali mais à frente. Mas então a última prova dedicada exclusivamente aos mais jovens, depois a regata a desenvolver-se em escalões absolutos, ou seja, independentemente do escalão, todos os atletas a medirem forças uns com os outros, algo que é muito importante, sobretudo para os mais jovens, que têm obviamente a oportunidade de se medir de igual para igual com atletas mais experientes. Aqui já vamos vendo a Juventude Cerveira numa fase da prova que já estava colocada na frente, a conseguir relegar os espanhóis do Vigo para a segunda posição, e são exatamente os metros finais, a recordar que a distância a cumprir aqui é a distância olímpica, os 2000 metros, e aqui já com a Juventude Cerveira a relegar para a segunda posição os atletas espanhóis do Vigo e o Infante, o clube organizador, a completar o pódio. Vantagem para a tripulação de Cerveira. Vamos escutar aqui os campeões na nossa reportagem. Bom, largámos em último, mas depois conseguimos sair para a frente e conseguimos manter a prova toda em primeiro lugar com uma facilidade. E resumidamente é isto, tivemos algumas alterações na equipa ultimamente, mas temos lá o Alfredo, por isso está tudo dito. Palmas para estas atletas. Ora, e pela primeira vez no programa da Regata Internacional de Gondomar temos também remo adaptado. Aqui está o skiff feminino. Sem dúvida que algo que importa assinalar, e neste aspecto o Clube Naval Infante Dom Henrique tem sido de facto o clube pioneiro, e aquilo que vamos vendo aqui, a oportunidade destes atletas do remo adaptado estarem verdadeiramente integrados, é apenas a ponta do iceberg, na medida em que diariamente o clube trabalha com cidadãos portadores de deficiência e está de facto a fazer um trabalho notável que esperamos que seja seguido por outras instituições. Duas remadoras do Infante venceu a Cláudia Rodrigues, agora também na nossa reportagem. Foi complicado, mas fez-se bem. A ondulação hoje perturbou muito, como é que foi? Como é que te sentiste na regata? Não, foi bom, não estava muito vento, ajudou. E no programa entram agora em cena os absolutos. Começamos com o 4 sem timoneiro. É logo uma das regatas mais competitivas. Curiosidade para o facto de Portugal alinhar aqui com a sua formação júnior, que lá mais verão adentro vai estar a representar o país na Coupe de la Jeunesse, sempre um certame muito importante, mais ainda quando falamos de atletas do escalão júnior, o que por si só dá já uma imagem da competitividade
que esta 34ª Regata Internacional de Gondomar contou. Não foram apenas os atletas, essencialmente o país vizinho e mais concretamente da Galiza, que marcaram presença. Também os remadores das equipas nacionais perceberam que esta era uma regata onde deviam marcar presença porque iam ter aqui referências importantes, e era precisamente essa formação composta pelo Diogo Almeida, o Vítor Camões, o João Alpuim, o Ricardo Castro, todos eles atletas júniores, a ficarem na terceira posição atrás da formação do Manuel Pita, Diogo Maia, André Fidalgo e António Val. Foram eles os 4 homens da Académica que venceram, seguidos de Infante, e no terceiro lugar lá está a formação de Portugal. A reportagem junto da tripulação vencedora, a tripulação da Académica. Foi uma boa regata, foi muito bem disputada desde o início. Nós conseguimos felizmente ganhar alguma vantagem a partir dos 500 metros e isso facilitou-nos um bocadinho o trabalho, mas mesmo assim já sabíamos que ia ser uma prova muito bem disputada. Acabámos por conseguir ganhar uma vantagem que nos permitiu gerir relativamente a prova e no fim foi só consolidar a nossa vitória. E agora o Shell de 4 com timoneiro. Um barco que não é um barco olímpico, mas que sobretudo nos escalões de formação é muito importante, na medida em que, se acrescentássemos outros 4 remadores, teríamos aqui o barco mítico, o 8, obviamente com timoneiro. Ainda assim, mais uma regata onde deu para perceber que de facto as condições estavam verdadeiramente excelentes. Foi mais um recorde da pista, e nesta edição 2014 da Regata Internacional de Gondomar tivemos muitos recordes de pista. Ora, isto teve a ver com o facto de o vento estar a soprar no sentido da progressão dos atletas, as águas a estarem praticamente paradas e as excelentes condições que o Rio Douro, mais concretamente nesta zona de Melras, tem para oferecer para todos os adeptos do remo, sejam eles adeptos da competição ou simplesmente aquelas pessoas que queiram desfrutar desta que é uma paisagem única no nosso país. Aqui, já nos metros finais da sua regata, temos o Sport Clube Caminhense, de alguma forma a dar sequência à longa tradição que tem, sobretudo nos 8, já aqui nos seus metros finais, e a bater os espanhóis do Marín e a relegar para a segunda posição o Sport Clube do Porto. É o fecho da prova de Shell de 4 remadores com timoneiro, vantagem para o Caminhense. Vamos escutar aqui a tripulação na reportagem. Tivemos menos dificuldades que o que estávamos à espera. Fizemos uma largada forte, saímos para a frente, depois foi só controlar, gerir esforço e pronto, naturalmente conseguimos chegar na frente. Foi uma regata interessante, deu para tirar algumas notas. E vamos já para o setor feminino e começamos com o quadrischool. Mas ainda antes de nos focarmos nesta prova, de facto aquela frase do Rui Canas dizia tudo. Esta é de facto uma regata muito importante nesta fase do ano para ainda fazer alguns acertos no trabalho que ainda é possível fazer para os campeonatos nacionais de velocidade, agendados para os mais novos no fim de semana de 12 de julho e depois uma semana depois para os escalões júnior e séniores. Aqui vamos acompanhando o desempenho da Inês Durães, da Daniela Coelho, da Andreia Teixeira e da Cláudia Pinto. Eram elas as 4 remadoras que acompanham a formação do Infante, que nesta altura estava na 5ª posição. Quando entramos aqui na fase final, e já vamos vendo o quadrischool da Tânia Saraiva, da Inês Pocinho, da Joana Branco e da Letícia Gonçalves. 4 remadoras de 4 formações diferentes, ainda assim a mostrarem que é possível trabalhar bem a equipa e a relegarem para a 2ª posição a formação do Clube Fluvial Vila Condense e a Associação Naval de Lisboa a completar o pódio feminino. E vamos então para a reportagem na final de quadrischool para absolutos femininos, uma tripulação mista a vencer esta final. Vamos escutá-las. Foi uma boa prova, foi a primeira vez que remamos juntas, sentimos-nos bem, foi uma prova que conseguimos largar à frente e foi sempre a vir a controlar. Uma remadora de cada clube, não é? Como é que vocês se conseguiram coordenar na medida em que não treinam habitualmente? Como é que foi? Por norma treinamos todas em skiff e ao fim de semana juntamos e treinamos. E vamos regressar ao setor masculino para vermos agora o Double School. Barco que é naturalmente o mais conhecido entre os portugueses, até porque é neste barco que Pedro Fraga e Nuno Mendes levam as cores nacionais bem longe, os remadores olímpicos que não marcavam presença aqui nesta competição, mas tínhamos Portugal representado pelos 2 júniores Afonso Costa e Tiago Suzano, que já há pouco íamos vendo em excelente andamento. Lá está, mais uma das regatas onde dá para ver que de facto os júniores estão em bom plano na preparação para a Coupe de La Jeunesse. Aqui, os mais experientes remadores do Minho, da formação do Minho, conseguirem ter alguma vantagem. Na 3ª posição estava nesta altura o Tui,
Quarto lugar para outra formação do Minho, depois o Corvera e Vigo, portanto uma prova verdadeiramente internacional, apenas com os júniores Afonso Costa e Tiago Susana conseguirem a qualificação para esta final e a ficarem logo com um excelente segundo lugar. Vantagem para a Espanha, para o Minho. Vamos escutar a tripulação aqui na nossa reportagem. Bien, el viento pegaba un poquito en la espalda, pero bueno, controlamos la regata y buenas sensaciones. E agora o skiff, a embarcação monolugar do remo. A embarcação monolugar, precisamente aquela em que Pedro Fraga muito recentemente se sagrou campeão da Europa, desta feita neste europeu e à conta da lesão que Nuno Mendes ainda vai recuperando da melhor maneira. Pedro Fraga a escolher então marcar presença sozinho com um grande resultado, a bater o recorde da Europa. E quem vamos vendo, não aqui na imagem, aqui temos o homem do Clube Fluvial Vila Condense, era o Leandro Fernandes, mas eu ia fazendo precisamente a referência para o colega de equipa no Sporting Clube de Portugal, André Pereira. É ele quem nesta altura já está colocado na frente, habitual colega de treino de Pedro Fraga, também um excelente remador, ele que nesta altura pensará já na participação nos europeus universitários, algo que tem previsto este remador do Sporting, e para já ele a dar aqui um excelente indicador, também a oportunidade de conferirmos aqui o desempenho de Guilherme Esteves, do Viana Remadores do Lima, quando saltamos para a fase final da regata. E já vamos vendo que André Pereira, este estudante de medicina, tem cerca de um barco de vantagem sobre o espanhol Jaime Daas e depois também outro grande remador, o Diogo Pinheiro, da Associação Naval, 1º de maio, a completar o pódio do skiff. Vamos escutar justamente na reportagem o sportinguista André Pereira no fecho desta final de skiff absolutos masculinos. Foi uma prova muito complicada, os adversários eram bastante fortes, o Diogo Pinheiro e o atleta de Espanha também, mas consegui impor o meu ritmo. E vim para a frente, a meio da regata, e consegui manter-me à frente até ao fim. Foi muito bom. E as condições aqui do Rio hoje? Está um bocadinho de vento, mas pensei que fosse estar pior. As previsões era para que estivesse pior. Mas ainda bem que se manteve assim. Foi ótimo. E vamos já para outra embarcação, agora o Shell de 2, sem timoneiro. Já vamos vendo então mais esta regata e mais uma prova onde deu de facto para perceber que as condições que Gondomar ofereceu a todos os remadores foram excelentes. Então este plano a mostrar um rio em perfeitas condições para a prática, e aqui dois homens experientes, o Vítor Santos e o Pedro Almeida, a colocarem em prática toda essa sua experiência e já a conseguirem ganhar uma vantagem expressiva sobre o São Felipe. O Fluvial Portuense estava também na luta aqui pelo pódio, logo seguido do Clube dos Galitos. A Associação Naval de Lisboa também era outra das formações que conseguiu passar para a final deste barco, onde ainda não marcaram presença os representantes nacionais no europeu. E falamos do Nuno Coelho e também do Paulo Fernandes, dois homens com quem seguramente o Fluvial Portuense contará para estar na luta nesta categoria. Shell de 2, sem timoneiro. Aqui está a vitória do Porto Escalo. Uma tripulação constituída por Vítor Santos e também Pedro Almeida, dois grandes especialistas em Shell de 2 sem timoneiro. Vamos escutá-los na reportagem no fecho da prova. Saímos à frente, foi uma regata que veio a verificar o nosso trabalho e, no fundo, vamos tentar cumprir o nosso objetivo, que este ano não vai ser só o nacional, mas também o europeu de universitários. E agora vamos para o quadri absolutos masculinos. Já por aqui vimos esta embarcação, se bem que dedicada a outro género, ao feminino, e também mais no arranque da nossa reportagem desta regata internacional de Gondomar, no escalão de juvenis. Aqui estamos no escalão absoluto, foi assim que tivemos a maior parte da tarde, ou seja, temos atletas de vários escalões a marcar presença, interessa mesmo perceber quem seria o mais rápido, e aqui, uma vez mais, os júniores portugueses a marcarem presença, de facto demonstrarem que a regata de Gondomar tem uma grande competitividade, e a conseguirem também aqui um bom resultado. João Moura, João Gomes, João Raposinho e Pedro Menezes a baterem-se de igual para igual com os homens muito experientes. Estes homens do Minho, estamos a falar de atletas de grande nível, que na fase final de facto conseguiram explodir, digamos assim, e bater também aqui o recorde da pista, sinal que de facto as condições eram muito boas, já fizemos referência a isso, mas foi algo que todos os participantes apreciaram. Vamos escutar os espanhóis do Minho no fecho de prova na reportagem. Bien, salimos fuerte, salimos todos en grupo, fuimos disputando ahí los puestos, luego empezamos a pelear con los chicos de Portugal y al final nos fuimos un poco, y bien.
E regressamos ao setor feminino para vermos aqui a final de Double Scull. Ora bem, Scull, cada remador a ter 2 remos, um pouco diferente daquilo que vimos há pouco, por exemplo, no Shell de 2 sem timoneiro, é o tal barco olímpico de Nuno Mendes e de Pedro Fraga, se bem que aqui na sua vertente feminina, desde logo com a Tânia Saraiva e a Letícia Gonçalves, uma formação mista de uma remadora do Sport e outra do Clube Fluvial Vila Condense a colocarem-se na frente, o Infante também a marcar presença com a Daniela Coelho e a Inês Durães, ainda também as espanholas Maria Alvalez e a Felicidade Rodrigues iam procurando dar a luta possível, se bem que de facto a formação mista composta pela Tânia Saraiva e a Letícia Gonçalves a surgirem em grande plano e também elas a conseguirem um recorde desta pista de Melres, um palco subejamente conhecido do remo nacional, uma vez mais a fazer jus, lá está, toda a sua fama de grande pista. É o fecho de prova para o Double Scull Absolutos Femininos. No programa da Regata Internacional de Gondomar é a 34ª edição, vantagem para esta tripulação mista, Sport, Fluvial Vila Condense. Vamos escutar as remadoras na reportagem. Estávamos a sentir um bocado cansadas porque tínhamos feito o quadri imediatamente antes, mas correu tudo lindamente. Largámos um bocado atrás, mas pouco e pouco fomos recuperando e correu muito bem. E de novo no programa o remo adaptado, agora o skiff para masculinos. E uma vez mais a oportunidade de se perceber que o remo pode ser de facto uma modalidade que potencia a integração dos portadores de deficiência. É uma modalidade para atletas de todos os escalões etários, é possível fazer remo desde muito jovem até largas dezenas de anos, e aqui de facto o adaptado a reunir atletas já de vários clubes. O Infante foi de alguma maneira pioneiro nesta vertente, integrou e muito bem, refira-se esta prova no programa da sua regata internacional, e é assim mais uma oportunidade para que estes atletas possam demonstrar também toda a sua capacidade. Vitória aqui para Jesus Cordeiro. Sí, muy importante ter regatas internacionales. Nos de Galicia aquí somos hermanos, entonces pues sentímonos como na casa. A verdad que muy contento de estar aquí participando, pero ano que ven conto estar aquí con vos. E regressamos ao setor feminino, o skiff Absolutos Femininos. Esta era uma regata muito aguardada e muito à conta desta remadora que vamos vendo nas imagens. Representa o Castrelo, a equipa galega, mas a Ana Yushchenko está radicada em Espanha por questões da sua vida pessoal, mas é uma lança apontada aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, e assim sendo tínhamos aqui em Gondomar uma grande referência internacional que as portuguesas não deixaram de aproveitar, especialmente a Cláudia Pinto, que há pouco víamos na imagem, uma armadora que é ainda júnior e que tinha aqui a oportunidade de ver quão perto ou longe estava de uma referência internacional da qualidade de Ana Yushchenko. Fez de facto uma prova à parte da sua concorrência, de todo modo, sinal francamente positivo para a atleta júnior da Seleção Nacional Cláudia Pinto, também para a Joana Branco, que foi a atleta que completou o pódio. Vitória sem margem para dúvidas e recorde de pista para esta grande remadora internacional, Ana Yushchenko. Também segundo lugar para Cláudia Pinto, que nesta fase estava ainda numa luta acesa com a Joana Branco. A luta é essa que esta imagem permite bem aferir, mas na fase final conseguir reagir a Cláudia Pinto e a superar a Joana Branco. Portanto, uma prova extremamente interessante e sem margem para dúvida alguma interessa sublinhá-lo, a Ana Yushchenko a vencer, destacada em 7:23 para completar estes 2 km da pista de Melbourne. E assim o fecho da prova para skiff Absolutos Femininos. Vamos escutar aqui a vencedora na reportagem. Fue como un entrenamiento, una prueba para el Campeonato de España, porque soy española. Foi como um treino meu. E vamos já para a última prova do programa, o Shell de 8 com timoneiro, a grande final na 34ª edição da Regata Internacional de Gondomar. É sempre uma prova espetacular, todo o sincronismo que é exigida, toda a entreajuda que estes homens têm que ter na zona central do barco, aquilo que se chama habitualmente a Casa das Máquinas. Os homens a darem verdadeiramente tudo, e uma prova que foi emocionante. Vamos ter ainda assim um desempenho assinalável
por parte, e não querendo já antecipar aquilo que está para acontecer, mas esta imagem, aqueles que estão mais habituados a ver as provas já perceberam que de facto o Viana Remadores do Lima está a dar sequência a uma temporada 2014 verdadeiramente excepcional, e então Vítor Correia, Roberto Rodrigues, Luís Santo, Vítor Pinto, Bruno Amorim, Diogo Freixo, o Cláudio São João, também o Pedro Almeida e ainda o timoneiro Rui Lima a conseguirem um desempenho soberbo, um tempo também muito interessante aqui em Melres, e vão ser eles a alcançar a vitória para o Viana Remadores do Lima, uma prova que contou com Roberto Rodrigues, já fizemos referência a ele aqui noutras reportagens, um homem que esteve na luta por uma presença no Campeonato da Europa, um remador de bom nível, que é sem dúvida um valor acrescentado para o clube, que agora passa a poder contar com ele. Quando íamos vendo também ali o misto, onde tínhamos a Associação Naval de Lisboa e também um homem do Fabril, era ele o Frederico Gaspar. É precisamente essa embarcação que íamos vendo. Também o Infante a surgir na parte mais alta do ecrã, quando vemos já na parte baixa a surgir em grande ritmo o Viana Remadores do Lima, a serem sem sombra de dúvidas a grande formação vencedora aqui, mas de facto numa regata que motiva sempre grande empenho por parte de todos os clubes que se procuram munir dos seus melhores elementos para ter o barco o mais competitivo possível, e obviamente que a experiência do timoneiro acaba também por fazer muita diferença. Aqui são os metros finais para a formação do Viana Remadores do Lima, um clube que está a fazer também um trabalho excepcional e que é um novo clube que resulta da junção de dois outros em Viana do Castelo, e portanto saudar também o bom trabalho que tem vindo a desenvolver e que tem aqui mais uma mostra desse mesmo trabalho. O fecho da prova de Shell de 8 remadores com timoneiro, vantagem claríssima para a tripulação do Viana Remadores do Lima, que já assumiu que quer estar na primeira linha da discussão da Taça Lisboa no Campeonato Nacional de Verão, Campeonato de Velocidade. Sem margem para dúvidas, um campeonato que está a ser muito aguardado e que todos os clubes vão preparar ao detalhe, e de resto esta regata internacional de Gondomar é absolutamente preciosa para, nas semanas que faltam até esse campeonato, se apurar a forma. Vamos escutar aqui a tripulação vencedora, a tripulação do Viana Remadores do Lima. Largámos para a frente, largámos bem, fortes, e depois basicamente foi controlar até ao fim. Foi a nossa primeira vitória cá, além de termos ganho o fundo, e foi só isso. Foi um grande corolário de um excelente dia de competição. Estão de parabéns o Infante, o Henrique, também o município de Gondomar e, obviamente, a união das freguesias de Melres e Medas. Sem dúvida que é uma grande referência, tal como o desporto, o remo também é uma grande referência de Gondomar, e sobretudo o Clube Naval Infante Torre Henrique, que é uma referência também já internacional, e daí fazer todo sentido acompanharmos esta regata internacional e apoiar enquanto município de Gondomar. Bom, esta regata logo à partida tinha condições muito favoráveis para ser uma boa jornada desportiva, e assim aconteceu. O tempo compôs-se, mas sobretudo do ponto de vista das inscrições, nós tínhamos um recorde com cerca de 500 atletas inscritos, muitos clubes, os clubes principais portugueses estiveram cá todos presentes, também muitos espanhóis, e portanto do ponto de vista desportivo tivemos que fazer vários eliminatórios em todas as regatas, e portanto tivemos de facto boas provas muito bem participadas, muito bem disputadas, e portanto chegámos ao fim e tudo correu pelo melhor. E para a história, nesta 34ª edição, um novo recorde de participantes na regata internacional de Gondomar.